Tudo começou quando eu decidi mudar de escola. Eu já não aguentava mais estudar no mesmo local. Os mesmos professores, auxiliares, pátio, rotina, aquilo tava me matando, eu tava surtando. Então, eu pedi pros meus pais pra me trocar de colégio no ano seguinte. E foi isso que eles fizeram. Eu tava super ansiosa, aluna nova, escola nova, eu nunca tinha estudado em outro colégio. Então, quando eu cheguei, eu achei tudo muito diferente. Foi legal, mas era diferente. Os alunos, eles tinham umas brincadeiras meio infantis e eu não compactuava com isso, então eu acabei gerando antipatia com muitas pessoas. Tinha uma garota na sala de aula que ela gostava muito de mim. Ela sempre puxava assunto, ria das minhas brincadeiras, elogiava minha roupa e eu gostava dela e ela gostava de mim. Então nós começamos a ser amigas. E acaba que ela tinha um jeito que ela era amiga, conversava com todo mundo, mas quando tava só eu e ela virava as costas e ela ria e ela fazia piada. Então ela elogiava a pessoa aqui, mas pra mim ela ria e falava mal daquilo. Eu achava um pouco estranho, mas com o tempo eu achei que era o jeito dela mesmo e eu ria e também compactuava com as atitudes dela. Então eu tava sempre falando mal de alguém e tal, e eu fui criando essa personalidade por conta da amizade dela. Até que teve um dia que nós estávamos numa roda de pessoas falando mal de uma menina da sala de aula. Que essa menina é a mais nervosinha da sala, sabe? E eles gravaram, alguém da roda gravou só a parte com a qual eu falava, sendo que tava todo mundo falando mal. E enviou pra ela. E ela ficou muito chateada, veio conversar comigo, mas meio que a gente não deu moral pra ela, riu da cara dela e ficou ela pra lá e eu pra cá. Essa minha amiga que falava mal de todo mundo foi fazer um trabalho na minha casa. E a gente ficou o dia inteirinho juntas e eu mostrei um monte de coisa pra ela, sabe? Tinha lá um Lomotif, eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas é um aplicativo que se junta vídeos e fotos. E eram de fotos meio nudes, eu não tava 100% pelada, mas era com a mão na frente, era de costa, era sentada na pia, era de calcinha, era da minha bunda, sabe? É um vídeo cheio de fotos e vídeos, bumerangues, coisas do tipo. E ela, né, achou super bonita, porque eu sempre tive a autoestima muito alta, porque eu sempre fui muito assim, corpuda, pras garotas da minha idade eu sempre fui gostosa. Então ela até riu e achou linda aquele Lomotif e a gente começou a zoar e tal, e beleza. Eu lembro que teve um momento que minha mãe me chamou e eu fui falar com a minha mãe, depois eu voltei e tal, e ela foi embora pra casa dela. Cara, passou uns 2 dias, esse meu vídeo foi espalhado pra escola inteira. Eu cheguei na escola, eu tava com tanta vergonha porque eu recebi o vídeo, sabe? E eu não sabia o que tinha acontecido e virou um bafafá e todo mundo falando, e a direção recebeu o vídeo, chamaram meus pais viram o vídeo, brigaram comigo. Eu não sabia o que eu fazia, porque eu não sabia de onde tinha saído aquele vídeo. Aí a garotinha, essa garota nervosinha da sala de aula que recebeu meu áudio falando mal dela uma vez, chegou em mim e falou: sabe quem que enviou o seu vídeo pra todo mundo? Falei: quem? Ela pegou e falou assim: a sua amiguinha, a sua melhor amiga que fala mal de todo mundo pra você. Agora ela tá aí falando mal de você pra todo mundo, tá? Foi ela. E eu, na hora eu não acreditei, eu fiquei meio assim e falei pra ela: ué, mas como é que você sabe disso? Ela falou assim: ué, porque ela mandou pra um dos melhores amigos dela. E você sabia que esse melhor amigo dela também é o meu melhor amigo? E quando ele me contou que ela tinha mandado o seu vídeo pra ele, eu contei pra ele o que você tinha feito e pedi vingança. E eu peguei e falei pra ele: vamos mostrar pra ela como é ruim ser falada? Como é ruim estar no meio de um grupinho e todo mundo tá falando mal de você? E aí ele me mandou e todo mundo espalhou. Então pode-se acreditar que quem deu a iniciativa, quem pegou o vídeo no seu telefone, foi a sua amiga. E na hora eu fiquei tão impactada, assim, eu fiquei sem graça, eu não sabia o que eu falava, eu só queria sair dali. Eu fiquei o tempo inteiro, assim, desnorteada, e eu fiquei, assim, impactada. Eu precisava absorver o que tinha acontecido. Eu não tive resposta, tive palavras na hora, porque eu precisava entender o que estava acontecendo. E essa, a minha amiga que foi acusada de ter espalhado o vídeo, conversando comigo normalmente, eu tratando ela normal, mas assim, desnorteada. E ela pensando que eu tava assim pelo vídeo espalhado, mas eu tava assim por ter suspeita dela e tá ali do lado dela. Então eu fui embora pra casa depois da aula. E quando eu cheguei em casa, eu sentei e eu comecei a analisar tudo o que tinha acontecido. E claro que pode ter sido ela. Por quê?